boa noite para você, mais uma vez aí o programa Luz e Vida entrando no ar. E você que está ligado todos os dias aí acompanhando o nosso programa, eu quero cumprimentar você e agradecer a você desde já pela audiência. Hoje nós vamos falar um assunto sugestivo, né? Que é a depressão. E por falar na depressão, a gente tem já preparando uns assuntos para falar sobre a pós-pandemia, viu, gente? Nós já estamos preparando o estudo para começar aí, talvez na próxima semana, o estudo sobre a pós-pandemia. Falando as pessoas que viveram, né? E você que viveu, né? Essa pressão toda, está vivendo ainda a pressão toda da pandemia, então você pode mandar para cá a sua sugestão, né, de tema, ou mesmo contar um pouco a sua história, para que a gente alimenta melhor o nosso estudo aqui, né, para a gente pegar você como exemplo e estar falando aqui sobre o pós-pandemia. Eu prometi, se Deus permitisse, que a gente ficasse por aqui, né, ficasse vivo, que nós estaríamos trazendo o antes da pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia. Então nós vamos fazer essa sequência de estudo que vai virar livro também, né? Vai virar livro também. Nós já estamos preparando tudo isso para colocar tudo no livro. Nosso livro sobre a pandemia. São relatos, amigos que se foram, perdemos, né? Histórias de pessoas que nós conversamos na rua, histórias de pessoas que nós conversamos falando sobre a família, o sofrimento da família. Tudo isso vai virar um livro que nós devemos estar recheando ele aí, e quero também contar a sua história no nosso livro. É só você querer participar com a gente, né? Mandando o seu relato através de e-mail ou através da mensagem no meio do WhatsApp. Nós estaremos então, com a sua permissão, contando um pouco da sua história aqui nos nossos livros, né, que nós estaremos lançando, o estudo em geral e o livro antes de pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, tá bom? Então vamos lá. Para você que já abriu aí a sua caderneta de anotações, nós estaremos falando no assunto depressão. O que é depressão, né? Nós temos diversos estudos que falam sobre depressão. Mas, como eu já disse para vocês, que eu já preguei tantas vezes contra a depressão, mas no dia que eu fiquei deprimido, que eu tive que procurar um médico para fazer o tratamento por causa da depressão, aí eu vi que realmente a depressão existe. E a depressão não é coisa do demônio, não. Igual muitos pregadores por aí pregam que a depressão é coisa de demônio. Não, depressão não é coisa de demônio, não, tá? Depressão é uma doença que ela vai se instalando na pessoa, e a pessoa aos poucos vai perdendo a vontade de viver, a vontade de comer, a vontade de brincar, de sorrir, de conversar com a família. Daí a pouco a pessoa adquire uma outra doença, né? Ou adquire uma outra doença por causa da depressão. Morre até de câncer por causa da depressão. Então, a depressão não é coisa maligna, não é coisa do demônio, não. Não é coisa do demônio, não, tá? É uma doença que vai se instalando na pessoa, e a pessoa só sai da depressão se ela tiver muita força e vontade. Senão não sai. Viu? A Bíblia fala em diversos pontos sobre as emoções humanas. Tá vendo? Sobre emoções humanas. Embora não use a palavra depressão, mas traz os versículos que dizem sobre a tristeza profunda, a tristeza mortal. A Bíblia fala sobre isso. Então é uma depressão, é uma palavra que a gente usa aqui hoje. Na Bíblia não fala depressão, mas se fala de uma tristeza profunda, da tristeza do coração, como a Bíblia diz, né? Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Está lá em Salmo
18, versículo 4. O salmista dizendo que a tristeza de morte cercava ele. Ele estava com uma tristeza profunda, com a tristeza que estava levando à morte. Está vendo? E também, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Também Salmo 119, versículo 28. Então eu estou falando alguns versículos para você ver que na Bíblia não fala depressão, mas fala da tristeza da alma. E diz também assim, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Está lá em Jeremias, no capítulo 8, versículo 18. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Está lá em Provérbios 17, 22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmo 31, versículo 9. Bem, são alguns versículos da palavra de Deus que fala da tristeza do coração, da tristeza da alma, do sentimento profundo, sentimento de morte que a pessoa sente. Aí nós usamos esta palavra depressão para retratar todas essas coisas, né? E também lá, quando Jesus foi levado até o Getsemane, Jesus também teve uma tristeza profunda. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: senta aqui enquanto vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha para você ver. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais distante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Está lá em Mateus, no capítulo 26, 36 ao 39. Viu como que até o próprio Jesus sentiu depressão? Ele sentiu uma tristeza, que ele disse: a minha alma se encontra triste, a minha alma está profundamente em uma tristeza. Numa tristeza de morte, uma tristeza mortal. Então, quando a gente diz que a pessoa está deprimida, ela está com a tristeza de morte. Eu falo por experiência própria, porque quando entrei em depressão, poucas pessoas ficaram sabendo disso, porque eu tinha que levar meu trabalho normal, eu tinha mais de 150 pessoas sob o meu comando, sob a minha responsabilidade. Só aqui em Juiz de Fora, eu tinha 80 pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Eram 150 motoristas. 150 motoristas que era da minha responsabilidade, fora as pessoas fora da área do transporte. Então eu não podia mostrar que eu estava caído. Não podia. Eu tinha que dar curso. Eu tinha que dar palestra. Mas eu tinha que mostrar que eu estava bem. Mas como diz aqui na palavra, minha alma estava com a tristeza profunda, uma tristeza mortal. A ponto de eu não querer mais me alimentar, não conseguia mais dormir. Até que eu consegui então ser levado para um hospital, onde eu comecei então o tratamento da depressão. Aí sim que eu fui ver o que é depressão, que eu não sabia. Até então eu não sabia o que era depressão. Eu estava com depressão e não sabia. E tem muitas pessoas sofrendo com isso. Tem muitas pessoas sofrendo com a depressão e não sabem que está deprimido. Não sabem que está com a doença da depressão. Ou às vezes não aceita a depressão, assim como eu também não aceitava. Eu dizia que a depressão era coisa do diabo, que a pessoa que conhecia a Bíblia não podia entrar em depressão, porque essa coisa do demônio, não podia ter depressão.
Pessoas que conheciam a Bíblia não podiam ter depressão. Olha, eu falava isso 24 horas por dia, mas eu estava com depressão e não aceitava que estava. É preciso abrir os olhos e pedir ajuda, ajuda profissional, ajuda espiritual. É preciso para a pessoa sair da depressão. Aí a Bíblia também já diz lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 3, assim, ó: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Muitas vezes, pegando esse versículo, trazendo para os dias de hoje, somente fechando esse versículo nos dias de hoje, que tem pessoa que é rejeitada pelo outro. Por exemplo, a esposa é rejeitada pelo marido, ou o marido rejeitado pela esposa, ou o namorado termina o namoro, termina o noivado. E aquela rejeição provoca um sofrimento tão profundo na pessoa que o leva à depressão. Outros ficam mais, vamos dizer, agitados e correm atrás até mesmo de praticar um feminicídio, um assassinato, um suicídio, por causa da rejeição. E algumas versões dizem: homens de dores que sabem o que é sofrer. Dentro deste contexto, então o que nós dizemos é o seguinte: se nós sabemos o que é sofrer, se nós já passamos por essa situação e conseguimos vencer, então nós podemos aconselhar as pessoas como passar por essa situação. Você perde um ente querido, você perde uma pessoa da sua família, e a pessoa encosta então num canto e não quer mais saber de viver, não quer saber mais de trabalhar, não quer tomar um banho mais, não quer cortar o cabelo, não quer nada. Quer viver só dentro de casa, preso dentro do quarto. Olha, você vai desenvolver uma coisa, uma dependência de uma doença no seu corpo, no seu organismo, na sua mente, que depois você vai ficar irreversível. Então é preciso, quando a pessoa começa a sentir esse tipo de coisa, imediatamente procurar ajuda espiritual e ajuda também da medicina. Ajuda profissional. Existem remédios para tratar esse tipo de coisa, existe química para tratar isso. E algumas pessoas ficam mal-humoradas, outras até mesmo provoca suicídio, provoca, como diz, automutilação. Pessoas se cortam, se batem. Tem vários exemplos desses. Até um exemplo que está em alguns capítulos do livro que eu estou escrevendo, sobre os últimos dias da morte, os últimos dias na vida de um condenado à morte. Fala justamente sobre isso. Que a pessoa entra numa situação tão difícil que ele vai para o fundo do poço. Ele só pensa em morrer, só pensa em dar cabo da sua vida, porque acha que não tem mais solução para ele. Bem, a Bíblia não há texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Acabei de falar isso aqui agora. A Bíblia não diz nada que é pecado a pessoa ter depressão ou que é falta de fé. Às vezes a pessoa tem fé, não está pecando, mas está deprimido. O filho que não é cristão, que está lá nas drogas, os pais ficam deprimidos com isso, sofrem porque o filho está ali. Vendo a hora que alguém liga e fala que está morto ou está preso. Aí entra no estágio de depressão, o pai começa a sentir mal, dá dor no peito, falta de ar, dor de cabeça, tudo isso por causa da chamada depressão.
Viu? E sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui uma base bíblica, e eu não possuía. Eu não tinha esse conhecimento bíblico. Por isso eu pregava que a pessoa que era cristã, a pessoa que era evangélica, não podia ter depressão. Eu estava errado. Eu preguei isso mais de 10 anos, gente. Eu preguei isso mais de 10 anos. Até quando eu comecei a estudar, a fazer curso, e vi que na Bíblia não tinha nada que falava sobre isso, que não é pecado e não é coisa do demônio ter depressão. E podemos encontrar relatos de algumas pessoas que atravessam momentos que desejam a morte. Talvez um ponto em comum entre elas seja uma tensão muito forte, um ressentimento, mágoas ou estresse do trabalho envolvendo as expectativas da vida que não tá dando certo, tudo está frustrado no trabalho, está frustrado com a família. Isso tudo sempre relacionado com outras pessoas, com o chefe, com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho. Elias pode ser considerado um exemplo clássico de alguém que passou pela caverna da depressão. Você pode ler aí a história de Elias, essa história inclusive, em primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Que Elias, entrou para dentro de uma caverna e um corvo ia lá todos os dias, um pássaro chamado corvo, ia lá todos os dias levar alimento para Elias, porque ele entrou em depressão, ficou fortemente triste e entrou para dentro da caverna para se esconder de si mesmo. Leia lá esse texto. Esse texto descreve o momento depressivo de Elias, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte. Essa história é muito clara, está lá no capítulo 19 de 1 Reis. Ele fugindo da mulher, então ele não quis, se deixar levar, mas ele preferiu a morte. Entrou então para dentro da caverna e se escondeu dentro da caverna. Leia lá a história depois. Que diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Lá ele pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis. Capítulo 19, versículo 3 a 5. No capítulo anterior, 450 profetas de Baal. E agora teme uma única mulher. Um contraste entre a coragem e o medo. O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte. Mas nessa fuga, ele passa a ver a morte como solução para o seu medo. Bem, então, gente, como não dá muito tempo para a gente estar falando sobre isso, podemos até pegar depois mais um texto e falar sobre Elias, quando passou por essa situação. Mas você talvez depois pode pegar, quiser essa parte aí por escrito, você pode pedir, nós encaminhamos para você. Mas aí você vê, eu quero voltar somente a abrir um parêntese, que veja que muitas pessoas procuram, assim como Elias procurou, a se livrar
medo que estava sentindo, procurou até a morte. Tem pessoas, recebi hoje, ontem à tarde, né? Uma mensagem de uma jovem muito nova, novíssima, que suicidou-se. A pessoa que mandou a mensagem disse que ela suicidou e eu perguntei por quê. Ela sabia por quê, qual o motivo. Ela disse que ainda ninguém sabia o motivo. A jovem é muito bonita. É preciso ser analisado por que ela entrou a esse estágio de depressão e opressão a ponto de levá-la a dar cabo da sua própria vida. Às vezes pode ser fugindo da situação que talvez ela entrou num beco sem saída e a única solução para ela foi tirar a própria vida. Ou então ela teve medo de contar alguma coisa para alguém e aquilo revertesse contra ela, ela preferiu tirar a vida do que contar o segredo. Então, diversas situações, diversas investigações sobre um suicídio, tem que ser montada uma linha de raciocínio, uma linha de investigação, né? Para fazer uma análise, por que aquela pessoa tirou a própria vida. Aí vem as pessoas, uns fanáticos, né? Dizer falta de Deus, tá? Suicídio é falta de Deus na vida. Mas também não foi falta de uma conversa, do encorajamento. A pessoa também está ali sentada esperando alguém falar com ele. Esperando alguém falar com ele. Mas ninguém fala. Onde é que estão os líderes? Os líderes, conselheiros de igreja? Para detectar isso, que tem o ouvido sensível, tem os olhos sensíveis, os olhos de Deus, para detectar que uma pessoa da sua comunidade está com depressão e vai lá ajudar. Ou com ajuda espiritual, ou com ajuda profissional, encaminhando para um psicólogo, para um psiquiatra. É perigoso, gente. Vou levar agora pelo lado mais, a parte mais perigosa. A parte mais perigosa. Você que tem filho adolescente, preste atenção, hein? O filho pré-adolescente e adolescente. Preste atenção no seu filho, veja como ele está se mantendo. O tal do celular que fica 24 horas na mão de crianças. Isso é sério. É sério. Criança de 3, 4 anos já está aí mexendo no celular e aí os pais acham bonito aquilo, né? Ah, o dedinho vai lá, já sabe aonde vai, ó. Já sabe onde é que clica. Né? Mas isso não é bom para criança, não. Isso cria um mundo para criança de viseira. Cria um mundo virtual para a criança. A criança começa a ver aquilo ali como uma válvula de escape. Eu estou falando para você mesmo. Você que isso aí está servindo para mim. Tá sim, você não está sabendo cuidar do seu filho. Mostrar ao seu filho que tem um livro para ele ler. Uma figurinha para ele colorir. É mais dinâmico. Não é dar um celular para a criança parar de chorar. Não, você está prejudicando a vida do seu filho se fizer isso. Ah, mas o filho, hoje a internet está mandando em tudo, que as crianças já sabem. Mas criança é criança, tem que brincar de carrinho, de boneca. Cresce um adolescente aí, ó, depressivo, que só quer ficar no quarto, mexendo na internet, falando com as pessoas lá não sei da onde, que nem conhece. Pondo em risco a sua própria vida, a sua própria liberdade. Depois fica um jovem fechado dentro de um quarto. Fica um jovem com muita sabedoria dentro da internet, mas não sabe sair para procurar um emprego, não sabe sair para conversar, para resolver um problema lá na rua. Sabe por quê? Porque ficou acondicionado ao celular, à internet. Internet é ótima, gente. Eu estou usando a internet aqui agora. Eu estou usando a internet aqui agora, né? Para transmitir isso que eu estou falando para vocês. Mas preste atenção.
Criança é criança. Adulto é adulto. Criança não sabe se defender do perigo. A criança depressiva, vocês não imaginam uma criança depressiva. Vocês nem imaginam uma criança depressiva. Uma criança depressiva é aquela criança que fica calada no canto. Aquela criança que fica no mundo dela. Ela desenvolve ali uma doença no cérebro, que fica visionada somente naquilo. Ela cria muitas fantasias na cabeça. Cria super-heróis. Cria sua própria vida ali. Então tem que ter cuidado, tem que saber analisar. Eu não sou professor de psicologia, não. Mas existe um estágio dentro da nossa teologia, que é a psicologia cognitiva, que a gente estuda muito sobre isso, que é a psicologia de olhar e saber e agir. A psicologia cognitiva, só de conversar com a pessoa, você tem que saber o que aquela pessoa tem, como agir com aquela pessoa. É isso que os pais têm que fazer hoje, para evitar que um jovem fique deprimido, que o adolescente fique deprimido. Tem que trabalhar a depressão desde cedo, para que a pessoa não fique deprimida. Olha, quando a pessoa foge dos problemas, ele foge para um deserto. Ele foge para um deserto. E esse deserto não tem nada. Esse deserto não tem água, esse deserto não tem árvore, somente um sol queimando na sua cabeça e uma areia quente para pisar. Então este é o mundo da pessoa que está deprimido. Ele não vê uma sombra, ele não vê uma água, ele não vê nada que possa dar para ele força e liberdade. Então a única forma que ele tem, ele senta, ele pede a morte, ele deita para dormir, ele não quer saber de viver mais. Mas existe a mudança, fazer a mudança, conversar com ele, colocar ele na presença de Deus, fazer ele descansar em Deus, a caminhar com Deus e a comer com Deus. Então aí que está. Aí que está. Você levar essa pessoa até a presença de Deus. Levar essa pessoa até a presença de um profissional de saúde, que saiba trabalhar a mente dessa pessoa, voltar essa pessoa para a realidade. Desligar essa pessoa das coisas má e colocar essa pessoa no caminho bom. Quantas pessoas se enveredas pelos caminhos maus por causa de problemas lá atrás, né? Por causa de problema que aconteceu lá no início. Então tudo isso acontece. Aconteceu lá um problema sério. E esse problema ela vai só acarretando. Quantos casamentos acabam por causa disso? Por falta de conversa. A mulher em depressão, o marido em depressão, daí a pouco está todo mundo separado. Aí a bagunça está generalizada. Então não deixe que a depressão entre em você. Mas se você perceber que uma pessoa está deprimida, oriente, leva ele à presença de Deus, leva ele no profissional de saúde e procura ajuda o mais rápido possível. Não deixa essa pessoa baixar um manto escuro na frente dele, onde ele não vê nada, onde ele só pensa na morte. A pessoa que... Não, esse eu não vou falar, não. Isso eu não vou falar. Desculpe, mas isso eu não vou falar. Eu já ia falar, mas não posso falar isso aqui.
Eu só peço a Deus que dê interpretação para você, que o que eu ia falar aqui, não posso falar. Eu não posso. Agora eu não posso. Mas se você precisa de ajuda, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Procure ajuda, porque nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você quer escrever algo sobre esse estudo, fique à vontade. Pode mandar através do e-mail, pode mandar via WhatsApp, pode mandar inbox aí no Facebook, tá? E você pode comentar do jeito que você quiser, público ou privado. Mas fique à vontade, porque esse programa chama-se Programa Luz e Vida. É luz para os teus caminhos e vida eterna com Deus. Nosso muito obrigado a você que está aí comigo até agora. Que Deus em Cristo os abençoe e te dê sabedoria para você levar conhecimento a quem precisa. Eu vou encerrando aqui o nosso programa Luz e Vida de hoje. Orando a Deus para que podemos voltar amanhã, neste mesmo horário, para falar com você do amor de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele, a vida continua.